Olá, se você não me conhece, meu nome é Simone e eu tenho esse canal já faz alguns anos, mas por alguns motivos eu parei de gravá-lo e durante esse tempo a minha vida mudou bastante. Eu me casei, eu tenho um filho, sou pedagoga, mãe de primeira viagem e decidi reativar esse canal para falar um pouco sobre rotina, sobre o nosso dia a dia, sobre algumas dicas, sobre maternidade também, mas tudo com simplicidade, tudo com muito amor, com muita leveza, que é assim que a gente leva a nossa vida. E para dar start e recomeçar esse canal, eu queria vir aqui contar um pouquinho para vocês de uma experiência que nós passamos, eu e meu esposo Renato, e talvez trazer um pouquinho do que aconteceu conosco de uma forma que possa tocar outras vidas. E se você conhece alguém que passou por algo parecido com isso, já encaminha esse vídeo para essa pessoa, porque pode falar no coração dela de alguma forma. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, nós descobrimos que nós queríamos o nosso primeiro filho. Nós já estávamos casados há mais de 6 anos e quando 2024 chegou, nós decidimos que nós deixaríamos esse plano de ser pais mais próximo. Então, nós entregamos na mão de Deus e, a partir dali, nós confiamos que ia acontecer no momento certo, do jeito que tinha que acontecer. E foi assim. No meio do ano passado, nós descobrimos que nós estávamos grávidos. Ficamos muito felizes, embora nós levamos um susto, né? Estamos muito em choque. Eu acho que é a primeira reação de praticamente todo casal que vai ter um filho, mesmo que seja planejado, a gente leva um susto, leva um baque primeiro. E aí nós nos alegramos muito, ficamos muito felizes. Durante nosso primeiro mês de gestação, nós fizemos alguns exames, fizemos o acompanhamento e decidimos guardar essa informação por um tempo. E aí, aos poucos, nós começamos a contar para os nossos familiares, para as pessoas que estavam mais próximas de nós. E quando eu estava com 11 semanas, praticamente 3 meses aí, nós perdemos o nosso primeiro filho. E eu não sei explicar para vocês quão dolorosa é receber essa notícia, porque cada pessoa recebe de uma forma, mas algo que eu tenho certeza, e eu sei que todas as pessoas que passam por isso sentem, é um vazio imenso. Quando você vai ali fazer os ultrassons, fazer os acompanhamentos, os exames, a primeira coisa que você fica esperando é ouvir o coraçãozinho do bebê batendo, por mais pequenininho que ele seja. E quando não há esse barulho, é desolador. Não importa se fazem 5 semanas, 2 semanas, 5 meses, se fazem 9 meses e você, infelizmente, perdeu o seu bebê, próximo ao nascimento. Não importa se você perdeu o seu filho depois que ele nasceu. A dor de perder um filho, ela é imensa em qualquer fase, em qualquer etapa. Só que quando a gente tá grávida e ainda não teve esse bebê, e a gente acaba perdendo ele, parece que é um luto muito pouco compreendido pela sociedade, sabe? As pessoas costumam dizer assim, pelo menos foi no começo, imagina se fosse mais pra frente, Deus sabe de todas as coisas, o tempo certo vai acontecer. Sim, a gente confia nisso. Nós somos cristãos, né? Nós cremos que as coisas acontecem no tempo de Deus, com a permissão e a provisão de Deus, mas isso não significa que não é doloroso. É muito complicado, né, falar sobre esse luto, porque parece ser um luto invisível. Você perdeu um filho que você nem conheceu ainda. E talvez seja, como eu disse, até incompreendido pelas pessoas. Porque o seu companheiro, a pessoa que está ali com você, ela sente também, né? Mas não da mesma forma que você. Se você, mãe, teve essa perda, você vai entender o que eu tô falando. Porque por mais pequeno que seja, seu corpo estava mudando já. Você já começou a sentir os sintomas de gravidez, o seu corpo começou a ser transformado e aí, de repente, você perde tudo aquilo. É como se você ficasse sem chão. Infelizmente, é uma coisa comum disso acontecer, e quando você vai nos médicos, eles falam 90% das mulheres que engravidam pela primeira vez sofrem abortos espontâneos. E isso provavelmente é sinal de uma má formação do feto e tudo mais. Mas, ainda assim, por mais comum que seja, não é natural.
quando nós engravidamos, nós esperamos, né? Finalizar a gravidez, ter um parto, pegar o nosso filho nos braços. E quando tudo isso é interrompido, a dor e a tristeza é o que sobra. E o que eu queria, né, deixar aqui para você, se você passou por isso, parece clichê dizer, mas os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Talvez no momento que você passe por isso, você não entenda. Eu sei que muitas mulheres, eu tenho colegas e amigas que já passaram por isso mais de uma vez. Eu tenho uma amiga, inclusive, que eu acho lindo como ela continua tendo fé, confiando, sabe, nos propósitos de Deus. Ela já passou por isso 2 vezes e ela é uma inspiração, assim, quando se trata de fé nesse sentido para mim, porque ela vive me dizendo que a minha fé é gigante, mas ela não faz ideia do quanto a fé dela e a forma com que ela leva a vida dela mudou a forma com que eu enxergo a minha também. Porque eu entrei numa tristeza muito profunda. Se não fosse meu esposo, a minha família e a ajuda de Deus, talvez eu não tivesse saído daquele buraco que a gente acaba, né, caindo num poço. É como se o meu chão tivesse sido completamente tirado de mim e eu me afundei e fui me afundando cada vez mais. Mas, como eu estava dizendo, se você já passou por isso, se você conhece alguém que passou por isso, não é o fim. Eu ouço uma influenciadora que diz que gerar um testemunho dói. E dói mesmo. E nós passamos muitas aflições na nossa vida, como cristãos, como pessoas. Então, talvez, hoje você não entenda, mas no futuro, você vai compreender que esse testemunho que você está gerando, essa perda que você teve, ela tem um propósito. Pode não parecer natural, e não é. Você também não precisa se alegrar nesse momento. Muito pelo contrário, passe por ele. Sinta tudo que você tiver que sentir. Busque ajuda, busque conforto nas pessoas que te cercam, na sua família, nos seus amigos próximos, naquelas pessoas que você pode contar. Se você tiver alguém que já passou por isso, conversa com aquela pessoa. Porque é nessa troca de experiências que a gente vai moldando, né? O nosso testemunho, ele serve para isso, para a gente compartilhar mesmo. Seria muito fácil passar por isso e nunca falar sobre. Mas hoje eu sinto que Deus curou meu coração para que talvez eu pudesse transmitir isso para as pessoas. E é exatamente isso que eu quero fazer. Então, por isso que o meu primeiro vídeo aqui, de volta a esse canal, é para falar sobre isso. Né? Eu sei que pode estar doendo, pode estar sendo muito mais difícil da sua vida, mas não perca a fé, não perca a esperança. Se apoie em Deus. Se você tiver alguma outra fé, se apoie na sua fé. Coloque toda a sua fé naquilo que você deseja, que você quer, e trabalhe para isso, porque às vezes a gente precisa não só de ajuda espiritual para sanar algumas coisas. Talvez, se já aconteceu com você mais de uma vez, seja importante você procurar uma ajuda profissional também. Fazer alguns exames, procurar para saber se está tudo bem com você, com a sua saúde, com a saúde do seu companheiro, da sua companheira. Isso é muito importante, pode mudar o rumo, né, das coisas. Não se acomode, não fique pensando que é só com você, por que com você? Não questione a Deus. Eu sei que é muito complicado nesse momento, mas não questione. É isso, se eu puder te dar um conselho com relação a isso, seria: continue buscando, continue acreditando e não perca sua fé. No momento certo vai acontecer. Quem sabe você tenha o seu milagre, o seu bebê arco-íris daqui a 1 ano, daqui a 2. Talvez para algumas pessoas demore um pouco mais, mas lembre-se que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Então, continue firme, mantenha a sua esperança, determinação e continue lutando por aquilo que você quer. A sua vida não acabou e ela não vai acabar agora. Então, se mantenha firme. Se você precisar de ajuda, você pode comentar aqui. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho mais também com vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, eu posso trazer aqui em um vídeo mais detalhadamente, né? Como foi. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje era uma palavra de consolo, talvez. Então, firme o seu coração naquilo que você acredita, naquilo que você quer e deseja. E eu creio que, em nome de Jesus, você vai conseguir realizar o seu sonho da maternidade ou da paternidade. Amém? Deus abençoe vocês.
Nos vemos nos próximos vídeos. Se você quiser, né, saber um pouquinho mais da nossa rotina, acompanhar a nossa vida, continue aqui, compartilhe nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que talvez precise ouvir isso, tá? Deus abençoe você.